Então você viu que esse negócio de colocar data é bem legal, né? É só você colocar dia e mês e ele já libera um calendáriozinho aqui para você, né? Isso é muito legal isso. Bom, movimentação. Movimentação tem uma regrinha básica aqui que é o seguinte. Se você recebeu R$100, você vai colocar 100 positivo. Se você pagou R$100, você vai colocar 100 negativo. Ok? Deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui para ficar mais fácil a visualização, para ficar mais próximo. E aí, como é dinheiro, basta eu clicar aqui, ó, formatar isso como uma moeda. Ele não identifica automaticamente que eu quero colocar um dinheiro aqui, mas se eu clicar aqui em R cifrão, ele já sabe que eu estou querendo colocar dinheiro, já coloca as vírgulas, isso é outra coisa bem legal também, tá? Então, ó, 100 positivo vai ser entrada, se eu colocar o sinal de menos, é uma saída. Isso vai ajudar a identificar, saber o que eu paguei do que eu recebi depois, tá? Bom, tipo, ok? Lembra que o tipo aqui, e você pode chamar esse coluna de outro nome mais conveniente, tá? Mas tipo você está pagando uma conta de luz, conta de água, um adiantamento de salário, o salário de alguém, o seu prolabore você está tirando, ou você fez uma venda, enfim, qual é o tipo de transação que você está cadastrando aí? Então, para não correr o risco de você escrever uma hora assim, ó, por exemplo, vou colocar aqui adiantamento, certo? E num outro momento, você está fazendo, vamos supor que você chegou lá no dia 25/7, fez mais um adiantamento de R$100 para alguém e você colocou aqui adiantamento de salário. Ele não vai conseguir somar esse 100 com esse, porque aqui é um tipo, aqui é outro. Então, para não correr o risco de você escrever tipos diferentes, ou cometer um erro, por exemplo, adiantamento. Você comeu um i, né? Então, para não correr o risco de você escrever tipos diferentes, eu vou apagar aqui, ó, um atalho bem simples, né? Lembre-se que eu estou ensinando isso do zero, pessoal. Então, quem conhece um pouquinho de Excel tem um pinguinho de paciência, tá? Se eu segurar o Shift e usar as setinhas, eu faço seleções, tá? Então, vem aqui rapidamente, ó, seguro o Shift, uso as setinhas do teclado, aperto o Delete e apaguei. Então, aqui no tipo, para não correr o risco de eu escrever algo que eu não queira, eu vou criar uma lista aqui ao lado, tá? Então, eu vou criar aqui tipo. Eu quero formatar igualzinho, tá aqui, em negrito e centralizado. Então, eu poderia, já que é a mesma coisa, eu posso copiar e colar, tá? A mesma palavra, Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui eu crio uma lista de tipos de movimentações. Então, aqui pode ser luz, água, salário, adiantamento de salário, prolabore, uma venda, né, que é muito importante, as entradas vão ser vendas, né? Pode ser também cheque especial, vai que você está pegando ou capital de giro, que está tirando o capital de giro entrando na sua empresa, né? Então você também pode colocar isso como entrada também, tá? Quando eu cliquei aqui no meio entre as duas colunas, ó, ele estava aqui apertadinho, tá? Dou 2 cliques aqui entre as duas colunas, entre o G e o H, ele expande para o maior item possível, tá? Isso é um atalho bem legal. Então, para eu não correr o risco de escrever errado, como eu estava mostrando antes, eu crio uma lista ao lado e vou pedir que essa célula e todas as células de baixo sempre busquem referência do que foi escrito ali, tá? Isso é muito legal, muito interessante para você não correr o risco de escrever um tipo errado. Como eu faço isso, tá? Primeira coisa muito importante, antes de tudo, é você entender que o Excel ele é organizado por colunas e por linhas, tá? Então, essa célula que está aqui, menos R$100, é a célula B
2, igual aquele joguinho de batalha naval, tá? Aqui é A2, aqui onde escrevi tipo é G1, aqui onde escrevi venda, ele sempre deixa mais escuro, ó, a coluna e a linha. Então aqui a coluna é a célula G7. Cada quadradinho desse é uma célula, cada célula tem uma referência baseado na coluna e na linha, tá? Então eu vou pegar aqui esse cara, isso vai infinito, ó, ele vai até a coluna Z. Se eu quiser criar mais depois de Z, aí vai ficar AA, AB, AC, BA, BB, BC, vai embora, tá? E linha aqui ele vai até 1000, mas eu posso adicionar mais 1000, mais 5000, enfim. Eu consigo adicionar quantas linhas mais eu quiser. Para ir para o fim e para o início de alguma coisa, é só você segurar o Ctrl e seta para baixo. Ele vai para o fim, tá? Ctrl seta para o lado, ele vai para o fim também. Então vamos lá. Para que eu faça que essa célula busque os valores aqui, eu vou deixar ela selecionada, venho em dados e vou chamar aqui de validação de dados, tá? Bom, o que ele está me dizendo aqui, ó? Que da célula C2, e eu quero que todas essas linhas, essas células aqui, na verdade, peguem o valor de lá, tá? Então eu vou colocar aqui de C2, página 2 é o nome dessa planilha, tá? Vou até mudar o nome da planilha antes, ó. Se eu der 2 cliques aqui, eu vou mudar o nome, ó. Planilha da live, tá? E aqui eu vou chamar de planilha original. É muito importante você dar nome às planilhas também, tá? Então vamos lá. Voltei aqui, eu estou no C2, dados, validação de dados. Na planilha da live, célula C2, só que eu quero que ele faça em todas as células aqui embaixo, tá? Então eu posso clicar aqui nesse quadradinho, que está aqui, e selecionar as células que eu quero que ele apareça, tá? Ou seja, eu selecionei aqui da C2 até a C29, ele vai aplicar essa validação de dados, tá? Se eu quiser deixar sem limite, eu digo que é para ir da C2 até a C, sem o número. Dessa maneira ele vai selecionar até o infinito da célula, tá? Então aqui, ó, C2, não, até C, vai-se embora lá pro fim, tá? Daqui a pouquinho ele chega lá no fim. Quais são os critérios que ele vai buscar? Eu posso botar vários itens aqui, nesse caso aqui é o lista de intervalos, de um intervalo que eu vou selecionar também, tá? Então eu vou pegar que ele busque aqui os intervalos que eu selecionei, que eu escrevi aqui pré-pronto, tá? Se eu não quiser deixar limitado, eu apago o número da última. Então ele começa em G2 e vai até o final de G, buscando qualquer dado que eu escrevi lá, tá? Então, de C3 não, de C2, que começa aqui, até o final da C, ele só vai buscar o que estiver escrito em critérios entre G2 até o final de G, tá? Ele vai mostrar uma listinha suspensa, que é aquela setinha do lado para eu clicar, e se eu escrever alguma coisa errada, ele vai mostrar um aviso aqui, tá? Em dados inválidos, eu vou pedir inclusive para ele rejeitar. Se eu quiser colocar uma informaçãozinha, favor escolher um dos itens da lista, tal, mas eu não acho necessário, tá? Então eu vou clicar em salvar aqui. O que vai acontecer? Ele entupiu de lista aqui e todos os itens dessa lista estão buscando dados aqui. Então olha lá. Tenho aqui luz, água, salário, venda, cheque, capital de giro. Se eu colocar mais um item aqui, por exemplo, compra de insumo. Agora a compra de insumo vai aparecer aqui em todo mundo, olha lá. Então por isso que eu deixei infinito, por isso que eu pedi que de C2 até o fim de C, então eu vou lá para a última linha, ó. Tudo aqui está buscando dado de lá. Ele vai buscar tudo que foi escrito entre G2 e G até o infinito. Tá certo? Obrigado por ter assistido essa videoaula e saiba que tem muito mais
no Uma Passada Prêmio, o nosso serviço de assinatura. Já temos mais de 16 horas de vídeos publicados lá e mais 11 gravados. Toda semana a gente vai colocando conteúdo novo sobre Photoshop, Illustrator, Corel, criação de planilhas, palestras sobre produção gráfica. Para o mês de julho de 2019, a assinatura está apenas R$ 9,90 por mês. Então manda um WhatsApp para a gente no 81 98190 4706 para saber como se inscrever.